E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Mateus capítulo 11, verso 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Senhor Deus, que possamos alcançar a graça, a misericórdia divina do Senhor poder revelar a cada um de nós. Se alguma irmã, algum irmão que me ouve, que não tem alcançado esta bênção de poder ver e ouvir estas coisas, que o Senhor possa manifestar esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Deus revelando a si mesmo. Antes de revelar, Deus esconde. Ele esconde a si mesmo. A própria Escritura mostra isto, que ele vem escondendo primeiro, para depois se revelar. Ele escondeu nos profetas, ele escondeu em Noé. Eles nem perceberam que Deus estava naquele velho. Eles não viram Deus, porque Deus estava escondido. E assim ele vem escondendo em cada profeta. Por isso a Bíblia diz: vós sois deuses.
deuses são profetas. E não é que existe mais do que um Deus. É que cada profeta só pode falar quando Deus determina, quando Deus fala. Talvez qualquer um de nós falamos a hora que nós queremos. Mas um profeta só fala a hora que Deus quer. Deus revela a ele, porque Deus esconde de todos e revela ao profeta. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Então ninguém queira alcançar uma revelação primeiro do que um profeta. Essa era é tida como muitos profetas, mas a gente sabe que eles não são profetas bíblicos, como assim diz o Senhor. E são profetas gerados pela própria igreja, mas eles não têm aquela capacidade de ver, de ouvir e de falar direto de Deus. Como nos dias de Moisés, o povo pediu para Deus não falar com eles, mas falar com Moisés, para depois Moisés falar com o povo. Então Deus usou esse meio até agora e ainda vai usar para os judeus, depois com Moisés e Elias. Mas eu estava notando aqui, o 54 da mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Você procura a revelação de Cristo fora, você procura numa igreja, você procura no estudo, e em gente capacitada, mas é tudo errado. Cristo é revelado em sua própria palavra. Você só vai ver Cristo quando você o vê revelado claramente na Bíblia, na sua palavra. Então aqui no 54 ele diz agora, mas ele é o Filho, de tal maneira que toda palavra que estava em Jeremias, em Moisés, todas aquelas palavras, como ele disse, elas falam de mim. Toda aquela verdadeira revelação da palavra se inclui num ser humano, em um corpo humano. E Deus colocou carne ao seu redor. E por isso ele estava escondido. Ele como espírito você não vê. E aí ele vem, na sua manifestação, ele envolve carne ao seu redor. Porque Pai é espírito. No espírito você não vê, um espírito não come, certo? Você não apalpa um espírito. Jesus mesmo disse, quando eles pensaram, é um espírito, ele diz, apalpai-me. Um espírito não tem carne e ossos, como vede que eu tenho. Então, aquela carne e osso era exatamente o que cobria, escondia Deus. Deus estava por dentro. Até hoje Deus usa assim, só que ele sai de um profeta e entra no povo, para poder esconder num profeta e revelar ao mesmo tempo, porque quando ele está num profeta, ele está revelando, mas as pessoas não vê porque ele está escondido no corpo. As pessoas não entendem, não aceitam aquela manifestação. E por não ver aquela manifestação, então, não vê Deus. Foi por isso que eles chamaram Jesus de Beuzebu. Hoje nós dizemos, não, Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Mas naquele tempo, eles chamaram Jesus de Beuzebu. Hoje nós dizemos, olha, Brana é a manifestação de Deus, Deus em carne. Mas no tempo de Mombrana, ele dizia, eu sou chamado de Deus até diabo. Porque sempre foi assim. Cada manifestação de um profeta, ele teve nomes ruins em volta dele, porque as pessoas não puderam ter a revelação que Deus estava escondido. Se eles soubessem que Deus estava escondido em Jesus, você acha que eles matariam Jesus? Eles não sabiam. Matou porque eles não sabiam. Eles não viam Deus. E Jesus dizia, eu e meu Pai somos um. Claramente para eles, quem me vê a mim, vê o Pai. Isso é uma revelação. Quem me vê a mim, vê o Pai. Vocês querem ver o Pai? Como Filipe disse, mostra-nos
o Pai, o que nos basta. Ele diz, há tanto tempo estou convosco. Ele pediu para mostrar o Pai, e ele disse que o Pai estava com eles há tanto tempo. Há tanto tempo estou convosco. E não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então o Pai estava escondido no Filho, porque o Pai estava revestido de carne, o Pai estava revestido de ossos e de pele, de nervos. Ele estava revestido. O Pai, que é Espírito, você não pode ver, mas quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Então agora o Pai estava escondido ali. Deus colocou carne ao seu redor. Esta é a razão pela qual foi chamado de Filho. Ele diz, não, o Filho é outro. Não. A razão por que ele foi chamado de Filho é porque Deus, o Pai, colocou carne em seu redor, porque ele é Espírito. Ele não é visto no céu, ele não é visto na terra. Lugar nenhum você vai ver Deus, porque Deus é Espírito. Mas você quer ver Deus? Olhe em Jesus. Quando você for ao céu, você vai ver Deus, olhando em Jesus. Mas se você quiser ver Deus, que é Espírito, você não vai ver. Porque ele diz, eu sou o Senhor que enche os céus e a terra. Então você não pode vê-lo. Mas porque ele se revestiu de carne, de ossos, de sangue, de nervos, de pele, e foi chamado de Filho, Jesus. Aí você pode ver, quem me vê a mim, vê o Pai. Não adianta você querer ver o Pai separado. Como tem gente que tem visão, diz, olha, eu tive uma visão, um sonho, eu fui no céu, e lá eu vi o Pai, eu vi o Filho, eu vi o Espírito Santo. É tudo falso. Você não vê o Pai em lugar nenhum. O Pai é Espírito. Se você quiser ver o Pai, tem que olhar no Filho. Porque o Pai se revestiu de carne, de pele, de ossos, para poder manifestar a nós. Então, escondido em Espírito, revelado em carne. Deus escondendo. Por isso o profeta pregou, Deus escondendo e revelando em simplicidade. E aqui ele prega essa outra mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra. Quando você lê a Bíblia, estou lendo um livro qualquer. Então você não vê que Deus está aqui dentro escondido. Quando um versículo desta Bíblia cumpre, aquilo é Deus se revelando. Quando não cumpre, Deus está escondido. Deixa eu passar por aqui logo, porque ele fez isso nos dias de Jesus, e em todo tempo ele faz isso, esconde e revela. Cristo é revelado em sua própria palavra. O parágrafo 90, tem vários aqui, 93. E ele traçou isso de tal modo que ele pode esconder a si mesmo nas Escrituras. Para os mais sábios teólogos que há. Oh, que coisa! Ele pode simplesmente esconder. Agora você vê, Deus escondeu aqui nessa Escritura por todos esses milênios. Eles não puderam realizar. Vamos começar pelo batismo. Lá pelo ano 100 da era cristã, um diácono batizou uma pessoa. No ano 100. Depois não tem registro mais de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus começa a esconder. Ele escondeu em Mateus 28, 19, para poder revelar em Atos 2, 38. Mas ele escondeu em Mateus 28, 19. Ele diz, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se ele tivesse falado assim, vocês vão lá, ensinam as nações e batizá-las no meu nome. Já estava revelado. Mas ele manifestou de uma forma escondida. Mateus 28, 19. Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é esconder. As pessoas, nós ficamos, irmãos, 1900 anos sem saber o nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Certo? Lá, início da era cristã, que Deus escondeu em Mateus 28, 19, revelou em Atos 2, 38, quando o povo perguntou: que faremos, varões e irmãos? E Pedro levantou. Sempre lembra que é uma pessoa só. Deus não é de confusão. Levanta aí Pedro, Tiago, João. Não. Levanta João, porque João deitava no peito de Jesus. Não. Jesus já tinha dito: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus não falou para João confirmar. Ele falou para Pedro. Então, ninguém podia levantar e dar uma voz. Porque já a palavra Cristo já estava escondido em Pedro também, para ele converter e dar a palavra de revelação para aquele povo. Por isso eles perguntaram para os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro levanta e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37, 38. Isso é escondendo e revelando. Agora ele já revelou. Como que é o batismo? Não é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, meus irmãos, passou 1900 anos, mais ou menos, e a igreja cada dia ficou mais cega. Ela foi perdendo a luz. Como eu já disse isso para vocês: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se você for ver na Bíblia, na era de Éfeso, quando a igreja começou, na primeira era, Deus já está repreendendo a igreja porque ela tinha abandonado o primeiro amor, aquela primeira dedicação, aquela primeira rendição, já tinha abandonado. Já estava vivendo ao léu, de uma forma relapsa, que está vivendo. E Deus veio repreendendo a igreja. E a gente precisa ver se a gente já não deixou o primeiro amor também a tempo. Primeiro amor da fé, o primeiro amor da vida cristã, aquele prazer de estar na igreja, aquele prazer de reunir com os irmãos, que há tempos, há anos atrás, a gente chorava para reunir, gostava, sentia bem. Estou te perguntando se hoje é a mesma coisa. Ou se abandonamos o primeiro amor, a primeira dedicação, aqueles momentos de primeira oração. Aí nós temos que receber uma repreensão. Abandonaste. Porque você não sente. Na verdade, o Mombrana vem e diz: o avivamento acabou, mas você tem para si. Cada cristão tem um sustento divino na sua vida através da palavra de Deus. Amém? Então eu estava notando isso quando Jesus Cristo estava escondido em Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele estava escondido. Uma virgem vai conceber, quer dizer, um filho vai aparecer. Aí Isaías escreve 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está nos seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele não deu o nome, ele deu as características do nome. Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade. Pai não é nome. Príncipe da Paz não é nome. Todo príncipe tem um nome. Todo pai tem um nome. Mas ele deu as características, as qualidades de Deus. E aquilo ficou escondido por mais de 700 anos na própria Bíblia. Isaías falou, profetizou, morreu, não cumpriu. E veio Jeremias, e assim por diante, e veio Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias.
Como demorou? Levou mais de 700 anos para Deus revelar a si mesmo que Ele era o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E que Ele, como filho, teria que nascer de uma virgem. Então demorou mais de 700 anos. Tem hora que demora e a gente precisa ter paciência. Deus falou para Noé que ia chover, levou 120 anos. Deus falou para Abraão, você vai ser pai. E ele estava com 75 anos. A promessa já veio numa hora difícil, quase a vida morta, mas veio a promessa, você vai ser pai. Aí quando a Sara viu, nós temos que ajudar, porque Deus disse que você vai ser pai, Abraão, mas você sabe que eu sou estéril. Como é que você vai ser pai? Aqui tem a escrava, a Agar, dorme com ela. Você sabe que há uma briga nisso, né? Mas a Sara fez isso. Dorme com ela. E você tem um filho. E este é o filho. Mas não era. Aí, quando nasceu, era para vir o filho da escrava, a serva, a Agar. Teve o filho primeiro. E aquele não era o que era a promessa de Deus. Deus já tinha prometido, mas aquele que nasceu, chamado Ismael, não era o filho da promessa. Foi um adianto da dúvida que Sara dando Agar para Abraão. Amém? Vocês estão acordados? Amém. E a gente vai passando por muitos momentos desses, de homens que recebem uma palavra e aquilo demora a cumprir. E as pessoas põem dúvida naquilo. Tiveram dúvida, mas teve um dia, aquilo que ele escondeu em Isaías 7,14, Isaías 9,6, teve um dia que ele revelou em Mateus capítulo 1. Eu quero até ler para vocês, para não ficar só na minha citação. Mateus capítulo 1, verso 21 a 23. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui ele estava revelando. A hora que nasceu o menino chorou, era menino, era mortal, mas era Deus. Deus tinha se vestido de carne, sangue, músculos, porque Maria não ficou grávida de José. A Bíblia é verídica, Maria ficou grávida do Espírito Santo. Maria não ficou grávida do anjo. O anjo diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Agora Maria não ficou grávida do anjo, ela ficou grávida daquela palavra do anjo. E você tem que saber que a igreja também não é grávida do anjo, ela é da palavra do anjo. O anjo trouxe uma mensagem, e você se engravida, recebe. É uma semente, a gravidez é uma semente do homem que vai para o útero da mulher. A gravidez espiritual é a semente de Deus que vem para o útero da igreja, para o coração. É a semente. Tua palavra é semente. Quando o semeador saiu a semear, Jesus falou sobre isso. Uma parte caiu na beira do caminho, os passarinhos comeram. Outra parte caíram entre os pedregais, as pedras aqueceram e matou aquela semente. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocou aquela semente. Os cuidados da vida sufoca. Quando você recebe a palavra, tem os cuidados, os perigos da vida, para vir sufocar essa palavra e não nascer. Mas teve uma que caiu numa terra limpa,
e produziu 30, 60 e 100 por um, disse Jesus. Assim é a palavra de Deus. Se você der lugar para esta palavra, você pode ter uma produção de 30%, não é grande coisa. Uma produção de 60% da palavra em sua vida, não é grande coisa ainda. Por isso a pessoa tem a produção da primeira etapa, da segunda puxada do irmão Brana. Não é grande coisa. Você tem que ter o 100% que produz a semente. Assim, se a igreja obtém 100% daquela palavra, então ela tem a palavra total. Ela não tem só primeira etapa, segunda etapa. Ela tem primeira, segunda e terceira, porque na terceira etapa você tem 100% da palavra semente que o anjo trouxe para Maria e que Brana trouxe para a igreja. Amém. Oh, é bom estas coisas, não é bom mesmo que a gente... Se eu for ler aqui, vai muito tempo, eu não quero usar muito o seu tempo, mas eu estava pensando que 1900 anos, Deus ficou escondido com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqueles que vieram depois de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais, não tinham o batismo correto. Eles não tinham o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso ficou parado. Essa semente, ela foi escondida, plantada, lá naquele tempo apostólico, e depois ela veio brotar com Lutero, crescer com Wesley, florescer com os pentecostais, mas ela veio ser semente, outra vez para semear na igreja. Ela veio ser semente, palavra completa, não 30% de Lutero, 30% de Wesley e pentecostais, não, 100%, uma mensagem 100%. Então, quando foi que aquilo que foi escondido, Deus estava escondido durante 7 eras da igreja, o batismo foi escondido. Quando que ele foi revelado? No ano de 1933, no Rio Ohio. Irmão Brana estava ali com mais ou menos 500 pessoas para ser batizada, e ele estava batizando a 17ª pessoa, quando uma tocha de fogo, uma bola de fogo veio do céu. E uns correram, choraram, outros oravam. E dali saiu uma voz: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará minha segunda vinda. 1933. Acho que não tem ninguém aqui que é de 1933, né? Está todo mundo mais novinho. 1933. Até agora, pensei, teria ao menos 90 anos, né? Mais ou menos, que a pessoa teria. Mas você vê que isso ficou escondido. E naquele dia, Deus começou a trazer luz daquele batismo que estava escondido. 1900 anos. Quanta gente sábia, meus irmãos, passou por esses anos aí atrás. Quanta gente inteligente, quantos teólogos, gente boníssima, quantos mensageiros, gente escolhida por Deus, mas não eram profetas para trazer a revelação daquilo que estava escondido. Por isso, o Senhor Jesus deixou claro em Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tinha que vir um profeta restaurando. Por isso, ele começa no batismo, 1933. Ele começa no batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava escondido desde o tempo apostólico. 100 anos depois dos apóstolos. Cadê? Não tem mais ninguém batizado corretamente. Precisava de luz para o batismo. A igreja, os originais morreram.
e foram para debaixo da terra. A palavra, a semente, ficou sepultada, aí brotou, nasceu com Lutero. Foi um brotinho apenas. Wesley, 2 folhinhas apenas. Vocês que sabem alguma coisa de plantação, plantam feijão, você vê 2 folhinhas nascendo ali. Tem uns que vêm com aquela capa do feijão na pontinha da folha. Ele estava nascendo assim, porque ele teve que morrer para poder sair um pé de feijão, um pé de trigo, um pé de arroz. Ele teve que morrer, a semente tem que morrer. Então aquela semente morreu, brotou com Lutero, Wesley e pentecostais, mas não tiveram o original, não tiveram semente. Mas nos dias de William Branham, ali estava a semente restaurada outra vez. O batismo foi restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá no rio Ohio. Outra coisa, ele escondeu o novo nome. O irmão Branham diz que ele morreu, ressuscitou, subiu com um novo nome, mas ninguém sabe. Então ele escondeu. Ele subiu com um novo nome, mas ele escondeu. Em Apocalipse 2,17 e 3,12, ele diz do seu novo nome, do meu novo nome, do novo nome da igreja. Ele diz, do novo nome de Jerusalém. Ele fala, mas deixou escondido aquilo ali. Quando foi revelado? Nos dias da voz do 7º anjo. Porque Apocalipse 10,7 tinha que cumprir, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, isso quer dizer, quando ele pregar sua mensagem. E você sabe que a trombeta de William Branham não foi primeira e segunda etapa. Aquilo não foi a trombeta do 7º anjo. A trombeta do 7º anjo foi a terceira puxada. A terceira puxada, na revelação dos selos, ali estava o 7º anjo tocando a sua trombeta. E ao tocar a sua trombeta, vai dar clareza para nós, vai manifestar aquilo que estava escondido, aquele nome que ficou escondido por 1900 anos. Eu já disse para vocês, o nome de Deus ficou escondido no Velho Testamento. Mas em Isaías, ele diz, o meu povo saberá o meu nome. Aí, quando Jesus nasceu, é o nome dele. Jesus, na nossa língua, Yeshua, nasceu. Tudo bem. Agora, perderam tudo isso. Nem o nome do Senhor Jesus Cristo, os pentecostais não têm no batismo. Os pentecostais têm o batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, que não tem uma pessoa na Bíblia batizada falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe que a igreja começou em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo nos apóstolos. E não tem ninguém ali batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Foram todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Samaria foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Na casa de Cornélio, em Atos 10, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 19, eles foram batizados em nome do Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Só tem um Senhor. Então, eles estão aí lutando com o batismo, e pulando e gritando e fazendo festa e achando que eles estão com tudo, mas Deus escondeu até o batismo de todos eles, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Deus escondeu o batismo deles. Por isso o Senhor Jesus diz, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas, esses batismos, essas revelações, estas manifestações dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Foi da vontade de Deus. Deus gosta de fazer isso. É melhor você gostar do que Deus gosta de fazer, do que você gostar do que a igreja gosta de fazer. Goste do que Deus gosta de fazer. Ele esconde as coisas dos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Amém. Glória a Deus. Agora, ele escondeu os 7 trovões desde os dias de João.
João, você escreve tudo que você vê, tudo que você ouvir, você pega e escreve, João. Aí chegou no capítulo 10 de Apocalipse, João ouviu, ele ia escrever, e a voz veio e falou para ele, não escrevas. Mas era para ele escrever. Deus diz, não escreva. Deus queria esconder outra vez os 7 trovões do povo do Novo Testamento, das 7 eras da igreja. Ele escondeu os 7 trovões. Não escrevas. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Quer dizer, não escrevas. Lá no ano 70, mais ou menos, vamos dizer por aí, não escrevas. Agora, vem nos dias de William Branham, ele vem e revela esses trovões. Por quê? Sua promessa está na Bíblia, de ele esconder e revelar. Mas é através de seus profetas que ele faz isso. Então ele veio, escondeu por quase 2 milênios, e agora nos dias de irmão Branham, na primeira, segunda etapa, ninguém soube nada. Na terceira puxada, ninguém soube nada. Onde estava? Escondido. Os 7 trovões, escondido. Onde agora? Se foi revelado. O que são os 7 trovões? Laodiceia 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Pois espera lá, mas eu não sei nada disso. Por quê? Porque estas revelações, que são as revelações dos 7 selos e dos 7 trovões misteriosos, estão escondidas na mensagem. Agora não é na Bíblia, agora está escondido nas mensagens. Deus diz para o irmão Branham, quando chegou a terceira puxada, Deus diz para ele, não diga a ninguém. Amém? Não diga a ninguém. O que Deus está fazendo? Escondendo os 7 trovões, a terceira puxada dos nossos amados irmãos americanos, que tiveram um profeta, caçaram com o profeta, dormiram com o profeta, viajaram, viveram com o profeta, ouviram o profeta, mas o que o profeta pregou estava escondido. E Deus tinha que vir revelar isso outra vez. Esse é o problema do povo não entender a mensagem de hoje. Porque se o irmão Branham revelou e disse o que é a terceira puxada, por que nós não ficamos sabendo até o ano 2000? Porque não era para nós saber. Estava escondido de mim, estava escondido desta pastorada da mensagem do Brasil, da África, dos Estados Unidos, Trindade e Tobago, e todos os lugares. Estava escondido. Mas estava escondido na mensagem. Não está escondido na Bíblia. Na Bíblia estava escondido até que o William Branham manifestou o ministério de 7º anjo. Quando ele manifestou, revelou aquele mistério escondido da Bíblia e ficou escondido dentro da mensagem. Que coisa! Quando a gente viveu com essa Bíblia na mão, eu lembro desde rapazinho, eu com a Bíblia na mão, não sabia que eu bati nem em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, estudei a Bíblia uma vez inteirinha, que eu nunca estudei demais a Bíblia. Se falar, tem gente que estudou 50 vezes ou mais e não sabe o nome do Pai. Eu estudei a Bíblia uma vez inteirinha e não fiquei sabendo nada de batismo em nome de Jesus Cristo. Estava escondido onde? Dentro da Bíblia. Mas quando eu ouvi a mensagem do profeta, aquilo que estava escondido na Bíblia foi revelado através da mensagem do profeta, quando ele tocou a sua trombeta. Amém? Agora, irmão Branham tocou sua trombeta, e Deus diz para ele, não diga a ninguém, e nem tente. Irmão Branham escondeu do povo da mensagem a terceira puxada. Agora eu te pergunto, onde Deus está revelado? Em sua própria palavra. Onde Deus é escondido? Na sua palavra. E é revelado? Em sua palavra. Onde os trovões
foram escondidos dentro da mensagem do profeta. Ele pregou, ficou escondido. Eu leio essas mensagens desde 72 e não sabia nada disso até o ano 2000, porque estava escondido. Deus não queria que ninguém de nós soubéssemos. Estava escondido. Ninguém pôde ensinar isso para nós, porque estava escondido. Os trovões, não dentro da Bíblia, dentro da mensagem. Dentro da Bíblia, foi no tempo do irmão Brana, foi revelado. Ficou escondido agora. Não diga a ninguém. A terceira puxada estava escondido dentro da mensagem. E aí nós, pela graça de Deus, eles lutam contra nós por isso. Eles teriam que saber que isso é verdade. A noiva é profeta, e a noiva que veio para o Brasil não era profeta, que é a mensagem que veio através do irmão Arquio Rússio Martins para Campinas, no Monte do Senhor, não era profeta. A mensagem que veio para nós, para o Centro-Oeste, em Goiânia, com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, não era profeta. Esta noiva não era profeta. Se ela fosse, ela saberia os trovões. Mas nós ficamos ali por todos estes anos e não soubemos. Por quê? Porque ela não era profeta. Mas quando começou o ano 2000, esta noiva provou que ela é profeta. Agora o profeta, o que vai fazer? Você não tem que inventar nada. Você simplesmente vai ver e falar. Simplesmente isso. Eu não vou nem ouvir. Não vou ouvir porque eu não vou ouvir direto de Deus. Eu não sou um profeta. Eu sou um simples pastor. Mas eu vou ouvir como um pastor. Vou ouvir e pregar. É isso que aconteceu do ano 2000 para cá. Esta esposa que tem o assim, diz o Senhor, que a esposa que veio pelo irmão Arquio Rússio Martins, pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva, não tinha o assim, diz o Senhor. Mas esta que apareceu do ano 2000 para cá, ela tem o assim, diz o Senhor. Sabe o que é que ela tem? Ela sabe o novo nome. Ela sabe da revelação. Esta tem o assim, diz o Senhor. Como eles lutam contra a verdade. Mas esta é realidade. Cristo escondido em sua palavra e revelado através da mesma. Os trovões, que são os selos. Diz o irmão Brana, a mensagem ao nascer do sol 202. Os selos, Cristo são os selos. Cristo é os selos revelados. Ele diz os selos que foram revelados. Cristo é os selos. Então, estava escondido. Ninguém sabia o sétimo selo. Ninguém sabia. Hoje nós sabemos. Por quê? Porque agora tem assim, diz o Senhor, da esposa. E não é com uma dúzia de homens. Deus nunca tratou com 2, 3, meia dúzia de homens. Mas por quê? Ela teve a revelação da Bíblia dos trovões, porque Deus tinha um profeta, William Marion Branham, a voz do sétimo anjo, porque a esposa ficou sabendo, agora no ano 2000, porque agora ela era profeta. Ela estava no profeta em 63 a 65, ela, a noiva, estava no profeta, digo, suas mensagens. Estava ali, a noiva, a esposa, estava ali. Mas ela não manifestou, ela ficou escondida, porque ela é a terceira puxada que estava escondida no irmão Brana. Ele diz, não vou dizer a ninguém, eu vou levar isso para a tumba. Como foi isso revelado? No ano de 2000 para cá, ficamos sabendo destas coisas. Amém? Não ovacionamos nenhum homem. A questão é a palavra. A palavra é escondida. Agora, os trovões escondidos. Aonde que nós encontramos a revelação dos trovões? Para pregar para o povo do Brasil e do mundo. Na mensagem. Estava escondido na mensagem. Onde encontramos o batismo em nome de Jesus Cristo para pregar para o mundo?
na Bíblia, estava escondido na Bíblia. Escondido dos sábios e entendidos. E todos esses sábios e entendidos que andaram com a irmã Brana, não adiantou nada. Deus escondeu a terceira puxada deles e revelou aos pequeninos. Isso é a Bíblia Sagrada, cumprindo para esse momento final. Por isso, a terceira puxada foi escondida. E ele revelou essa terceira puxada à sua esposa. Porque ela tem o assim diz o Senhor. Amém? Não é uma invenção nossa. Não estamos aqui inventando doutrina. Estamos trazendo a revelação que não podia ser dada antes, estava escondido. Irmão Branham não veio trazer doutrina, ele veio restaurar o que estava escondido, perdido, durante todas as eras da igreja. Ele restaurou, ele revelou os selos, os trovões, mas ele não pôde dizer a ninguém. Isto é, teria que ser repetida esta mensagem dos 7 selos, dos 7 trovões, novamente, do jeito que irmão Branham pregou. E nós conseguimos, pela graça de Deus, tomar a mesma mensagem e repetir no mesmo espírito, para que o povo pudesse entender que agora tudo já foi revelado. A deidade é revelada. Você que está crendo em 2 ou unitário da forma errada, você está perdido. Você crendo em 3, não adianta nada. Deus escondeu a deidade de vocês. Deus escondeu o novo nome. Tantos pastores, plenários de pastores, ninguém sabe o novo nome. Está escondido deles. E você vê lá cada massa de homem com a palavra sábia, mas não sabe nada dos trovões. Não vai adiantar. A questão é que Deus não revelou a eles. Você vê os grandes pentecostais, mas não pode ter a revelação do batismo em nome de Jesus Cristo. Nem de um profeta na Bíblia, porque Deus escondeu dos sábios inteligentes pentecostais e revelou a William Marion Branham. Deus escondeu a terceira puxada de todos os irmãos da mensagem, de todos os pastores, todos os plenários. Os trovões estão escondidos deles, o novo nome está escondido deles, mas foi revelado a noiva, a esposa, que hoje ela tem o assim diz o Senhor. Quem pode falar HM faz parte do nome de Deus. Quanto tempo nós temos essa mensagem? Antes dos selos. Foi pregado. Abraão restaurado 45. HM faz parte do nome de Deus. Aí irmão Branham vem e diz: 3 homens vieram dos céus, 2 anjos e Deus. Billy Graham e Oral Roberts são os 2 anjos, conhecido pela igreja nominal e pentecostal. Mas e Deus? Devia ter sido conhecido pelos irmãos da mensagem da América do Norte. E eles não conheceram que aquilo era Deus, que tinha carne, ossos, nervos, pele. Deus estava num corpo de carne chamado William Branham, escondido e revelado em carne. E nem assim eles puderam ver. Assim, os selos foram revelados, os trovões foram revelados, e eles não ficaram sabendo porque Deus escondeu deles, dos irmãos da mensagem, do melhor povo que tem na terra. É quem crê no profeta. É um dos melhores povos que tem na terra. Mas Deus escondeu deles. E revelou aos pequeninos que pode saber disso. Terminando só com o final deste versículo, que ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho quis revelar a mim e a você. A vocês que estão me ouvindo pela internet. O Filho quis revelar a nós
esconder dos sábios entendidos da mensagem. O Filho, você vê Deus outra vez revestido de carne, ossos, sangue, pele. Dessa vez, não chamado Jesus, chamado William Branham. Da primeira vez, é por obra e graça do Espírito Santo, e o seu nome é Yeshua, Jesus. Mas agora, ele tem um novo nome, que no início ele veio para os judeus, agora ele veio para os gentios. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de crer na sua palavra. Ajuda esta igreja, que todos nós possamos guardar esta relíquia, esta grandeza que está escondido dos sábios e entendidos do mundo e da mensagem, mas revelada a nós. Porque somos melhor, não somos nada, Pai. Nós não somos melhor que ninguém, mas é aquele a quem o Senhor quis revelar. É o Senhor que quer revelar o que está escondido na mensagem do seu profeta, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.